Bom dia, boa tarde, boa noite. Quando você estiver fazendo o seu devocional, que o Senhor te visite, em nome de Jesus, pois o sangue derramado na cruz hoje entra na sua casa de uma forma diferente, porque esse devocional é para que você entenda e receba essa profecia que o nome de Jesus tem poder para curar, para libertar e para te tirar de qualquer situação, por mais difícil que seja. Hoje nós vamos falar de confiar plenamente. Então, o Senhor se põe de pé e derrama toda unção de cura. Então, eu creio que, para a honra e glória do nome de Jesus, você hoje vai receber uma bênção maravilhosa, uma bênção tal que você vai ficar espantado, porque o Senhor disse que Ele pode todas as coisas e nós somente temos que confiar nele, pois Ele é o Deus do impossível. Receba sua bênção. Hoje nós vamos meditar no livro de Ezequiel, Ezequiel 37, 3 e 4. A palavra do Senhor nos diz assim, ó. Ele me perguntou, filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi, ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse, profetize a estes ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Aleluias, que palavra poderosa, que palavra poderosa. Aqui o Senhor mandou Ezequiel profetizar no vale de ossos secos. Por que que o Senhor faz isso? Porque Ele nos ama. E tudo que nós temos que ter é entendimento para entender e para saber o que Ele quer que nós façamos. A humildade de Ezequiel, diante da pergunta de Deus, é algo que me chama a atenção. Quando confrontado com a visão impactante, Ezequiel apenas nessa conversa direta, Ezequiel, aleluia, Jesus, oh, aleluia, obrigado, Senhor. Ezequiel aqui faz essa pergunta e tem a humildade de entender que a soberania de Deus jamais pode ser confrontada. E por que eu digo isso? Porque nós temos que entender que somos criaturas criados pelas mãos de Deus, feito imagem e semelhança dele. E por isso, Ele, o próprio Deus, nos deu poder no nome de Jesus. E Ele disse que não há outro nome e que não há outra maneira para chegar até Ele. Hoje, o Senhor nos diz para que nós venhamos profetizar diante das dificuldades, diante de toda situação. Eita, acho que tem pessoas que vai assistir esse vídeo e vai dizer, esta palavra eu conheço, mas eu não sei como fazer. Pois o Senhor manda te dizer, profetize, use a palavra do Senhor como alimento. Use a palavra do Senhor com autoridade. Profetize. O Senhor disse que o meu celeiro, Ele cuidaria. Eu profetizo que o meu celeiro estará sempre transbordante. Vou ter para dar, para emprestar, pois o Senhor é o dono do meu celeiro. Profetize. Use a sua boca para fazer o que o Senhor manda. Não use a sua boca para murmurar. Confiar no Senhor é saber que Ele fará. Ah, mas não é fácil. Não é. O Senhor Jesus disse, no mundo a gente teria as aflições do mundo, sim, mas a gente tem que olhar para o alto, de onde vem o nosso socorro.
O nosso socorro vem do Senhor. Não adianta procurar A, B, C, vão nos acusar, vão nos humilhar, vão nos maltratar e mesmo se nos ajudar, vamos tornar escravos dessas pessoas. Então, hoje o Senhor Jesus manda você profetizar e esperar nele, como a palavra do Senhor disse. Lá está escrito o quê? Profetize. Então o Senhor diz para você: não desanime. Desistir não é um recurso. Desistir é se mostrar fracassado. Ah, mas a situação está muito difícil. Nós temos que compreender o contexto dessa passagem em Ezequiel, porque o povo hebreu se encontrava na Babilônia. A visão que ele teve representa o povo naquele momento, uma nação de ossos secos. Por que você não faz isso? A nação, os hebreus não estavam mortos. O problema é fisicamente, mas eles tinham morrido espiritualmente. Eles estavam praticando tudo que a Babilônia oferecia. E o Senhor enviou Ezequiel para profetizar no meio desse povo. Então, às vezes nós achamos que está perdido, que não tem mais jeito. Às vezes nós temos um amigo, um filho em uma situação tão difícil, de vício, de tantas coisas ruins, mas nós temos que dobrar nosso joelho e dizer: não aceitamos isso. E profetiza: meu filho é uma bênção, o meu filho vai ser um homem de Deus, o meu filho tem chamada, o meu filho vai ser levantado para falar da palavra do Senhor, vai ser um pregador, um ganhador de almas. É assim que a gente tem que profetizar. Todas as vezes que alguém disser seu filho não presta, ele é do Senhor e ele é uma bênção. Não permita que isso machuque o seu coração, porque nossos filhos são herança do Senhor. Então quem determina somos nós. Independente da situação. Está difícil? Eu sei. Não apoie. Eu sou contra apoiar coisas erradas, mas nós não temos que desistir do que é nosso. Nós dobramos nosso joelho no secreto com o Senhor e buscamos forças para lutar com o joelho no chão, porque o Senhor nos dá força desta maneira. O coração, a resposta de Ezequiel aqui, quando Ezequiel diz: tu sabes, soberano Senhor, tu o sabes. Por quê? Porque é só Deus quem sabe. Eu não posso determinar nem o final do meu dia hoje. Não, hoje meu dia vai ser assim, 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 assim. Eu posso pensar, mas não posso ter a certeza de que vai ser. Até daqui 20 minutos pode mudar tudo. Então, eu creio que somente pela graça do Senhor, pela misericórdia do Senhor, é que nós estaremos de pé. É somente pelo amor do Senhor, porque é Ele quem determina. Olha, como é lindo isso. Por isso que Ezequiel disse para Deus: só tu o sabes. Ezequiel teve a humildade de entender que o povo se encontrava na Babilônia, cercado por desânimo, angústia, desesperança e humilhação. Então a visão que ele teve representava um povo no momento, aleluia Jesus, de ossos secos, cenário de desolador, cenário de desesperança total.
como o povo estava sendo tão humilhado, massacrado, eles entraram em desespero, angústia. Aí a gente fala assim, mas você não acabou de falar que eles estavam mortos? E quem é que consegue estar de pé numa situação tão difícil? Mas o Senhor teve graça, teve misericórdia desse povo, assim como Ele teve de mim, assim como Ele tem de você. Ele te ama, independente do que você faz, independente do que você é. Porque quando o Senhor me tirou do mundo, eu achava que não tinha mais tempo para mim, que não tinha valor para ninguém. Então o Senhor disse para mim que Ele tinha uma nova história para mim, um novo tempo. Então eu desisti de tudo que eu fazia e entrei, aleluia, Jesus, na presença do Senhor. E até hoje Ele tem me sustentado, tem me agraciado, tem cuidado de mim nos mínimos detalhes. E isso é o que o Senhor tem para mim e para você. Independente da nossa situação, Ele sempre vai nos dar o melhor. Então, glória a Deus por isso, porque o Senhor nos ama, o Senhor nos abençoa, Ele é maravilhoso e faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então, aqui o Senhor manda te dizer: use o que tem te dado, mas clame ao Senhor com a alma, para que, pois eu creio que Ele já enviou o socorro e que Ele vai te resgatar de qualquer situação, por mais desoladora que seja. Assim como Ele mandou Ezequiel lá no Vale de Ossos Secos para ver como que o povo estava, então o Senhor hoje envia até você alguém para te ajudar, para te levantar, para te dar a ajuda que você precisa, não para ir aí na sua casa chorar com você e muito menos para ficar ouvir a sua situação e sair daí sem fazer nada. Não, o Senhor vai mandar alguém que não quer saber do que você está passando, somente vai te entregar o que você precisa, porque Ele te conhece e é isso que importa. Receba do Senhor hoje a bênção maravilhosa que Ele tem para você, na porta da sua casa. A resposta evidencia um coração confiante e humilde. Então, Ezequiel nos mostra que Deus é capaz de intervir em qualquer situação. Deus seria, essa história é a chave para viver grandes milagres. Por quê? Que Ezequiel nos dá essa chave para viver grandes milagres? Porque ele se viu numa situação na qual não, ele não tinha, aos olhos de ninguém, tinha como resolver. Mas o dono da vida, aquele que me deu a vida, aquele que te deu a vida, manda te dizer que é Ele quem manda, é Ele que tem planos e propósitos para a nossa vida. Pare de fugir do que o Senhor tem para você e para mim. Pare de fugir do que o Senhor tem para a sua vida, pois os planos do Senhor são maiores e melhores do que os seus. Então, abra o seu coração e receba a bênção do Senhor. Aleluia, Jesus. Quando desesperamos, tentamos resolver. Nós temos essa mania de querer resolver do nosso jeito e ficamos dando cabeçada e aí nós vamos, não tem jeito, ninguém vai me ajudar, então nós vamos rebentando com mais e mais, mais e mais com a nossa vida. Mas pare, pense de novo, entre no seu quarto, chore, rasgue o seu coração, mas diante de Deus, porque há pessoas que só querem ouvir a sua história ou ouvir o que você está passando somente para zombar da sua vida. O Senhor, Ele tem projetos maiores e melhores do que você imagina, mas aqui está o Deus Todo-Poderoso que faz o impossível acontecer. Então,
O que nós temos é que mudar a nossa visão e olhar com os olhos de Cristo para qualquer situação, porque é desta maneira que o Senhor vai agir na minha e na sua vida. Então pare de procrastinar, pare de ficar se sentindo vítima de tudo, pare de olhar e falar, eu não sirvo, eu não consigo, eu não é para mim, porque ó, nas áreas, aquele vale de ossos secos, quem é que achava que fica olhando aquilo ali, mas não tinha expectativa nenhuma? Mas nós precisamos confiar plenamente no Senhor. Nós temos que entender que se nós não confiarmos plenamente em Deus, nós não vamos alcançar o que nós queremos. Pois, aleluia Jesus, o Senhor ele ressuscita mortos e pode intervir em qualquer circunstância. Então, desistir não é uma opção. Há circunstâncias contrárias que qualquer treva da sua vida foi resolvida hoje. Tudo depende da nossa resposta à dificuldade, crer ou desanimar. Ou você olha com olhos para crer que Deus vai mudar qualquer situação, ou você desanima. Quando você desanima, o diabo nem faz questão mais de estar te atormentando, porque você próprio se atormenta, você próprio se destrói, você próprio faz tudo para não estar aonde você precisa estar. Então, muitas das vezes nós estamos afundando cada vez mais porque nós achamos que estamos no fundo do poço, mas ao invés de tentar sair, a gente está cavando para baixo. Há uma corda e ao invés da gente olhar para o alto e pegar essa corda para subir, e essa corda se chama Jesus Cristo, que está de mãos estendidas, dizendo para você, eu posso te tirar daí. É do alto que vem o socorro, não é de baixo. Então pare de cavar e você sairá daí. Trará água para os que estão aqui em cima precisando, sedentos. Mas é preciso olhar para o alto, porque é do alto que vem o socorro. É somente do alto que vem tudo o que precisamos. Olhe para o alto. Ele é nosso refúgio e fortaleza. Ele é de quem nós precisamos. E até aqui o Senhor tem nos guardado, tem nos ajudado, tem nos levantado. Faça como Ezequiel. Diga para Deus, tu o sabes, Senhor, mas intervenha, tenha misericórdia de mim. Me ajude pela tua graça, pelo teu amor. Fortaleça-me, encha-me, Senhor, do teu poder e da tua graça, para que eu esteja no centro da tua vontade e para que, a partir de hoje, eu não murmure mais, eu profetize que a bênção é minha em nome de Jesus. Não desanime, desistir não é uma opção. Olhe para o alto, olhe para o alvo, que é Jesus, e que está te chamando, que está de braços abertos e com as mãos estendidas, assim como Pedro, quando olhou para a tempestade, quase afundou. Ele clamou ao Senhor e o Senhor deu a mão a ele e disse, homem de pequena fé, mas ele tinha uma fé que nós, olha, por pequena sim, mas ele andou sobre as águas. Ele, na sua primeira ministração da palavra do que o Senhor pôs na boca dele, ganhou 5.000 almas. Então, é preciso ter ousadia, é preciso ter coragem. Quando nós colocamos a nossa fé e a nossa coragem em ação, nós alcançamos qualquer objetivo.
Nós precisamos somente pensar que quem está no controle de tudo e quem faz tudo, quem me dá, quem tira, é o Senhor Jesus. Então, tome posse da sua vitória. Pare de pensar que você não pode, que você não tem. Você é mais do que vencedor. Confia no Senhor plenamente e Ele sempre vai intervir em qualquer situação na tua vida, pois a palavra de hoje é confiar que o Senhor vai intervir, pois a intervenção de Deus entra agora. Deixa Ele fazer. Olhe para o alto e profetize tudo que você precisa, pois eu sei que o meu Senhor é poderoso e vai fazer infinitamente mais. Ele vai curar, Ele vai libertar, Ele vai salvar, Ele vai enviar a provisão, Ele vai encher o celeiro, Ele vai transbordar, pois a mesma medida que medimos, seremos medidos. Receba do Senhor uma bênção tal que você não conseguirá entender e vai contar. Todos vão ficar de boca aberta, pois é Deus quem faz, pois Ele faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então, saiba, profetize. Eu profetizo a bênção na sua vida hoje. Eu profetizo um carro para a sua vida. Eu profetizo uma casa. Eu profetizo papéis assinados, liberações em qualquer situação difícil, pois o Senhor tem mandado. Ele recebe quem quer e quem crê. Pois se você não receber, eu recebo em nome de Jesus, pois a bênção vem do alto. Deixe no seu coração. Até amanhã para o próximo devocional.